Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a segunda aula de Cálculo 2 da terceira semana, sobre o tema Problemas de Máximos e Mínimos. Vamos resolver alguns exercícios do livro do Howard Anton, da página 1005. No exercício 33, vamos determinar três números positivos, x, y e z, de forma que a soma seja 48 e o produto seja o maior possível. Isolamos z na primeira equação e substituímos na segunda equação. Obtemos uma função p de duas variáveis, da qual devemos determinar um ponto de máximo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a x é 48y menos 2xy menos y ao quadrado. Podemos colocar y em evidência. A derivada em relação a y é 48x menos x ao quadrado menos 2xy. Podemos colocar o x em evidência. Igualamos ambas a zero e observamos que, como x e y são positivos, devemos ter este fator igual a zero e este fator também igual a zero. Obtemos um sistema cuja solução é o ponto 16, 16. Este é o ponto crítico da função p. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Pxx é menos 2y. No ponto crítico, fazemos o y igual a 16, vamos obter menos 32. Pyi é menos 2x. No ponto crítico, é menos 32. Pxy é 48 menos 2x menos 2y. No ponto crítico, é menos 18. Consequentemente, o valor do determinante da matriz hessiana da função p no ponto crítico é 768. Como este determinante é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem pxx é negativo neste ponto, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de máximo relativo da função p. Se fizermos x e y iguais a 16 aqui nessa expressão, vamos obter que o z correspondente é 16. Portanto, os três números positivos cuja soma é 48 e o produto é o maior possível são os números 16, 16 e 16. No exercício 34, vamos determinar três números positivos x, y e z, de forma que a soma é 27 e a soma dos seus quadrados é a menor possível. Isolamos z na primeira equação e substituímos na segunda equação. Obtemos uma função s de duas variáveis, da qual devemos determinar um ponto de mínimo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a x é 4x mais 2y menos 54. Derivada parcial em relação a y é 2x mais 4y menos 54. Igualamos as duas a zero e obtemos este sistema, cuja solução é o ponto 9, 9. Este é o ponto crítico da função s. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Sxx é igual a 4, no ponto crítico é igual a 4. Syi é igual a 4,
no ponto crítico também vai ser igual a 4. SXY é igual a 2, no ponto crítico vale 2. Consequentemente, o determinante da matriz hessiana da função S no ponto crítico é 12. Como este determinante é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem SXX é positivo no ponto crítico, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de mínimo relativo da função S. Se fizermos x e y iguais a 9 nessa expressão, vamos obter que o z correspondente vai ser 9. Portanto, os três números positivos cuja soma é 27 e tais que a soma de seus quadrados é a menor possível são os números 9, 9 e 9. No exercício 35, vamos determinar todos os pontos sobre a parte desse plano no primeiro octante, nos quais essa função tem um valor máximo. Temos aqui a equação do plano. Como queremos determinar os pontos deste plano que estão no primeiro octante, devemos ter x, y e z todos positivos. Chamamos de W a função f. Isolamos o x na primeira equação e substituímos na equação de W. Vamos obter, então, uma função W de duas variáveis y e z, da qual devemos determinar um ponto de máximo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada em relação a y é essa expressão. Aqui podemos colocar yz ao quadrado em evidência. A derivada de w em relação a z é essa expressão. Aqui podemos colocar y ao quadrado z em evidência. Igualamos as duas a zero e observamos que, como o y e o z são positivos, devemos ter este fator igual a zero e este fator também igual a zero. Obtemos este sistema nas variáveis y e z, cuja solução é o ponto 2, 2. Este é o ponto crítico da função w. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem da função w. W, y é essa expressão. No ponto crítico, nós fazemos o y e o z iguais a 2 aqui, vamos obter menos 24. WZZ é essa expressão. No ponto crítico, vai ser menos 24. WYZ é essa expressão. No ponto crítico, é menos 16. Consequentemente, o determinante da matriz hessiana da função w no ponto crítico é 320. Como este determinante no ponto crítico é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem WYY é negativo neste ponto, então, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de máximo relativo da função w. Se fizermos y e z iguais a 2 aqui nessa expressão, vamos obter que o x correspondente vai ser 1. Portanto, o ponto deste plano, que está no primeiro octante, no qual essa função f tem um valor máximo, é o ponto de coordenadas 1, 2 e 2. No exercício 36, vamos determinar os pontos dessa superfície que estão mais próximos da origem. A distância de um ponto P de coordenadas x, y e z à origem é dada por essa expressão. É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos chamar de w
a distância ao quadrado, isto é, w vai ser a função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos determinar os pontos dessa superfície cuja distância ao quadrado até a origem é a menor possível. Isolamos o x ao quadrado aqui na primeira equação e substituímos na segunda equação. Obtemos assim uma função w de duas variáveis y e z, da qual devemos determinar um ponto de mínimo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam ou onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a y é z mais 2y, derivada parcial em relação a z é y mais 2z, igualamos as duas a zero e obtemos este sistema nas variáveis y e z, cuja solução é o ponto 0, 0. Este é o único ponto crítico da função w. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Wyy é igual a 2, wzz é igual a 2 e wyz é igual a 1. Consequentemente, o determinante da matriz hessiana da função w no ponto 0, 0 vai ser 3. Como este determinante no ponto crítico é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem wyy no ponto crítico também é um valor positivo, então, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de mínimo relativo da função w. Se fizermos y e z iguais a zero aqui nessa expressão, vamos obter que o valor de x correspondente vai ser mais ou menos raiz de 5. Então, os pontos dessa superfície que estão mais próximos da origem são esses pontos aqui. É o menos raiz de 5, 0, 0 e raiz de 5, 0, 0. No exercício 37, vamos determinar as dimensões da caixa retangular de maior volume que pode ser inscrita em uma esfera de raio A. A diagonal da caixa ela tem que ser igual ao diâmetro da esfera. Alternativamente, o quadrado da diagonal da caixa tem que ser igual ao quadrado do diâmetro da esfera. Aqui, x, y e z são todos positivos, pois são as dimensões de uma caixa retangular. Devemos maximizar a função volume, ou então, alternativamente, podemos maximizar o quadrado da função volume, que vamos chamar de função w. Isolamos o z ao quadrado, aqui nessa expressão, e substituímos na expressão da função w. Vamos obter, então, uma função de duas variáveis, da qual devemos determinar um ponto de máximo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. Temos aqui a derivada em relação a x, podemos colocar 2xy ao quadrado em evidência. Temos a derivada em relação a y, podemos colocar 2x ao quadrado y em evidência. Igualamos as duas a zero e observamos que, como o x e o y são positivos, devemos ter este fator igual a zero e este fator também igual a zero. Obtemos este sistema, cuja solução é o ponto 2a sobre raiz de 3, 2a sobre raiz de 3. Este é o ponto crítico da função w. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Wxx é essa expressão,
no ponto crítico vai ser menos 128a quarta sobre 9. WYY é essa expressão. No ponto crítico vai ser menos 128a quarta sobre 9. WXY é essa expressão. No ponto crítico vai ser menos 64a quarta sobre 9. Consequentemente, o determinante da matriz hessiana da função W no ponto crítico vai ser esse valor. Como este determinante no ponto crítico é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem WXX é um valor negativo neste ponto, então, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de máximo relativo da função W. Consequentemente, este também vai ser um ponto de máximo relativo da função volume. Se fizermos o x e o y iguais a 2a sobre raiz de 3 aqui nessa expressão, nós vamos obter que o z correspondente vai ser 2a sobre raiz de 3. Portanto, as dimensões da caixa de maior volume que pode ser inscrita numa esfera de raio A são x, y e z, todos iguais a 2a sobre raiz de 3. No exemplo 38, vamos determinar o volume máximo da caixa retangular com as três faces nos planos coordenados e o vértice do primeiro octante neste plano. Temos aqui a função volume, a equação do plano. Como queremos o ponto do primeiro octante que está nesse plano, devemos ter x, y e z todos positivos. Isolamos o z aqui na segunda equação e substituímos na expressão da função volume. Vamos obter, então, uma função de duas variáveis, da qual devemos determinar um ponto de máximo relativo. Os candidatos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada em relação a x é essa expressão, podemos colocar o y em evidência. A derivada parcial em relação a y é essa expressão, podemos colocar o x em evidência. Igualamos as duas a zero e observamos que, como o x e o y são positivos, devemos ter este fator igual a zero e este fator também igual a zero. Obtemos este sistema, cuja solução é o ponto 1/3, 1/3. Este é o ponto crítico da função v. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Vxx é menos 2y. No ponto crítico vai ser menos 2/3. Vyy é menos 2x. No ponto crítico vai ser menos 2/3. Vxy é 1 menos 2x menos 2y. No ponto crítico vai ser menos 1/3. Consequentemente, o determinante da matriz hessiana da função v no ponto crítico é 1/3. Como este determinante no ponto crítico é um valor positivo e o valor da derivada parcial de segunda ordem Vxx no ponto crítico é negativo, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de máximo relativo da função v. Se fizermos o x e o y iguais a 1/3 aqui na fórmula, nessa expressão, nós vamos obter que o z correspondente vai ser 1/3. Consequentemente, o volume máximo da caixa retangular com as três faces nos planos coordenados e o vértice do primeiro octante neste plano é 1/27.
Esta aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo Volume 2, e The Background Sound é a versão de Ogoia Sands, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima!